Olá, alunos do 8º ano. Vamos para mais uma videoaula. Videoaula essa do número 4, tá? Com o tema ainda sobre Revolução Industrial. Essa videoaula nós vamos falar sobre o avanço da industrialização e os impactos ambientais que essa industrialização ela promove, tá? O avanço da industrialização no século XVIII ele acabou trazendo mudanças significativas para o panorama inglês e, posteriormente, europeu. Por quê? Porque a Revolução Industrial, em meados do século XVIII, ela não vai provocar apenas mudanças ali na Inglaterra, mas mudanças em toda a Europa, depois, quando entra o século XIX. A Inglaterra ela vai despontar como uma superpotência no final do século XVIII e se transformando na maior delas no século XIX. Ela vai perder essa hegemonia lá no século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, onde os Estados Unidos acabam se transformando numa grande potência por ter participado ativamente da guerra e por ter saído com os seus cofres em uma situação mais favorável. E aí os Estados Unidos despontou e a Inglaterra ficou para trás. Dessa forma, esse avanço significativo na industrialização acabou transformando a vida das pessoas lá na Inglaterra. Transformou a vida de que forma? O cotidiano das pessoas ele vai acabar mudando. Muda como? Imagina-se que o que eu citei na aula anterior. Imagina o que é acordar, o que é viver no campo e aos poucos sair desse campo e morar numa cidade. A vida aos poucos ela vai se transformando. Uma cidade pequena que tem 2, 3 mil habitantes, em 20 anos essa cidade passa a ter 100 mil habitantes. Um crescimento extraordinário provocado por conta da industrialização. E aí as relações sociais, a forma como as pessoas vão se relacionando, ela vai mudando ao longo do tempo, justamente por conta desse aumento, não só na questão de número de pessoas, mas também nas relações de trabalho, nas condições de trabalho e como essas pessoas vão trabalhar. Eu vou explicar detalhadamente para vocês como que o cotidiano das pessoas muda. A pessoa trabalha no campo. Quem administra o horário dela? A natureza. Quando a pessoa sai do campo para se recolher à noite, ele se recolhe com sua família. As casas, elas eram um pouco distantes umas das outras, as pessoas se reuniam, tinham uma proximidade maior, por quê? Por conta de um fator chamado tempo. As pessoas elas tinham tempo para se relacionar, elas tinham tempo para trocar informações. As pessoas, geralmente as famílias moravam umas próximas das outras, os irmãos, os tios, era aquela grande prole. Com o advento da industrialização, muita coisa mudou. Lembra que quando a gente falou na nossa videoaula de número 2, a gente falou sobre as casas, como eram as casas lá dos trabalhadores, eram casas geminadas, ou seja, coladas umas nas outras, espécies de sobrados, bem próximos dos outros. Por quê? Porque eram mais baratos e cabia dentro do bolso, né, indiretamente, do operário que estava mudando para a cidade. E geralmente eram seus patrões que alugavam aquelas casinhas geminadas para eles e eles já descontavam no seu salário, então já começava daí. Mas não significa dizer que pelo fato das casas serem próximas, as relações das pessoas elas eram próximas. Por quê? Lembra daquela situação que eu falei no início, que se entrava às 7 da manhã e saía às 22 horas? Lembra dessa situação? A partir do momento em que se entra às 7 da manhã e sai às 22 numa fábrica, a sua vida vai ser dentro da fábrica.
Quando você retorna para casa, você vai automaticamente para dentro da sua casa, vai dormir, para no outro dia estar preparado mais uma vez para isso aqui. Depois retorna. A vida das pessoas ela vai se transformando numa vida mecanizada. Ou seja, acordou, tomou banho, tomou café, trabalho. Retorna à noite, toma banho, come alguma coisa, dorme para no outro dia estar preparado para aquele novo ciclo. Então, a vida das pessoas ela vai estar totalmente voltada basicamente para isso. O surgimento das multidões. Como que as multidões vão surgir? Justamente quando as pessoas se deslocam do campo para a cidade, porque a cidade é o local que está ofertando as melhores condições de vida, onde se tem 10 mil, passa a ter 20, 30, 40, 50, 100 mil, grupos exagerados de pessoas vão também surgir. E esses grupos vão se encontrar quando? Justamente nesse horário de trabalho. Quando as pessoas começam a se deslocar para o trabalho, vai ser justamente onde essas multidões elas vão se encontrar. As grandes cidades elas vão ter que se projetar para atender os anseios dessas grandes multidões. Por quê? A Inglaterra, ainda hoje, é um dos países que possui um grande centro, um grande sistema ferroviário. Houve a necessidade de se produzir metrôs, trens, justamente não só para carregar cargas, mas também para fazer o transporte de pessoas. Por quê? Porque as pessoas começaram a se aglomerar e o sistema urbano ele teve que se dinamizar. E aí se pega um trem num determinado ponto e vai até outro em questão de minutos. Um transporte rápido e consideravelmente até barato. Era muito comum cidades pequenas que se transformaram em grandes cidades por viver aos arredores de Londres. As pessoas moravam nessas cidades porque dentro de Londres já estava congestionado, passaram a morar em cidadezinhas ao redor e se deslocavam de trem dessas cidadezinhas para Londres em questão de meia hora, 40 minutos. E lá desempenhavam seu trabalho e depois retornavam para casa. Os grandes centros urbanos no Brasil hoje, acontece isso. São Paulo, temos cidades menores aos arredores de São Paulo, as pessoas deslocam todos os dias para São Paulo, para questão de trabalho, e retornam no fim da tarde, início da noite. Todos os dias fazem isso. Por quê? Primeiro porque São Paulo, o aglomerado urbano, já tem muita gente. Segundo que essas cidades pequenas elas vão ofertar a questão de moradia até melhor do que o grande centro que é São Paulo. Assim era Londres. E aqui nós vamos ter um dado curioso no surgimento dessas multidões, o desaparecimento das relações interpessoais. As pessoas elas vão se cruzar na rua, vão se bater na rua, vão se olhar, mas não vão se cumprimentar. Por quê? Aquela relação rural que existia anos atrás, ela não vai ser da mesma forma. Onde todo mundo se conhece naquele ambiente, todo mundo se cumprimenta, mas quando vai para a cidade, a coisa já é diferente. Por quê? Naquele ambiente rural, eu morava próximo ali de 30, 40 pessoas. Quando eu vou para um ambiente urbano, que eu vou para uma estação ferroviária pegar o meu trem, lá tem 1000 pessoas. E eu não conheço essas pessoas. Então, automaticamente, o que é normal do ser humano? Ficar quietinho ali na dele. E isso é o que vai acontecer com as multidões. Elas vão se cruzar, no dia a dia. Quais são as pessoas que eu vou me relacionar? Vão ser as pessoas lá dentro da fábrica que eu trabalho. Depois, geralmente uma mora em um outro lugar, outra mora em outro, e aí eu vou retornar para casa. A minha relação pessoal, ela vai existir ela vai existir entre mim, eu, trabalhador, e a família, dentro de casa. Fora dela,
Vizinhos às vezes vão se cruzar, vão sair no mesmo horário, vão cumprimentar ou não, porque é uma relação muito rápida, muito voraz. Então, as relações interpessoais elas vão diminuir justamente por isso. É muito comum hoje, em cidadezinhas ou até no interior, que a gente chama, aí, que a gente conhece, todo mundo se conhecer e todo mundo falar. Às vezes é muito comum a pessoa conhecer, ainda diz, ali é filho... João de Pedro. João de Pedro é o cidadão, que o nome é João e é filho de Pedro. Então, é muito comum todo mundo se conhecer dentro desse aspecto. Mas, dentro de uma cidade grande, não é muito comum. É praticamente zero essa possibilidade. E dentro das cidades, é óbvio que com a industrialização, com o aumento de pessoas, com o aumento do trabalho, automaticamente a vida capitalista... Então, pessoal, como eu vinha falando anteriormente sobre a questão das relações interpessoais, por conta do aumento da quantidade de pessoas dentro das fábricas, dentro das cidades, essas relações interpessoais elas vão diminuindo. E por conta da grande quantidade de pessoas que uma cidade vai passar a comportar, um outro mecanismo ele vai surgir dentro das cidades, principalmente na Inglaterra, a criminalidade. A criminalidade ela vai ser um fenômeno que vai acontecer no final do século XVIII, mas ele vai se acentuar principalmente no século XIX, na Inglaterra e em outros países da Europa, como França, Bélgica, Alemanha, não de forma tão acentuada como vai acontecer na Inglaterra. O número de pessoas nas cidades ela vai aumentar e, consequentemente, esse fenômeno vai fazer com que nem todas essas pessoas tenham uma casa boa para morar, morem num bairro legal. Então, tudo isso vai refletir em quê? Em que essas pessoas vão passar a morar na periferia. E aí, lá na periferia, elas vão ter condições ruins, precárias de sobrevivência. Essas condições ruins, precárias, com elevados índices de desigualdades sociais, vão levar a um problema sério, que é a criminalidade. As pessoas vão passar a praticar inicialmente pequenos crimes. Inicialmente, esses pequenos crimes vão ser com o objetivo de sobrevivência, e depois ele vai se acentuar. As pessoas vão começar a se organizar para poder praticar crimes, como furto, como roubo, depois assassinatos, por aí vai. Então, as cidades, aos poucos, elas vão ganhando uns moldes de cidades gigantes, onde os crimes eles vão começar a se acentuar de forma significativa. Hoje, a Inglaterra é um país que tem um nível de desigualdade social pequeno, e os seus índices de criminalidade eles são bem menores. Agora, se for comparar com o nosso país, o Brasil, por exemplo, os nossos índices de criminalidade são elevados e as taxas de desigualdades sociais do nosso país também são elevadas. Então, onde é que o crime geralmente surge? Em bairros onde as pessoas são carentes, bairros de periferia. Então, essa é a tendência que vem lá do século XVIII, início do século XIX, e ela é uma vertente que acaba provando por A mais B o porquê disso aí. E isso leva a isso. Então, não é como é que a gente pode dizer, algo que seja científico de certo, mas a tendência é que um leve ao outro, porque onde existe problemas sociais de diversas formas, o crime acaba chegando. Dentro dessa esfera das multidões, as pessoas elas não vão se cumprimentar, elas vão se topar, se esbarrar no meio da rua,
e vão existir rápida troca de olhares, entre outras coisas, tá? Então, essa parte, espero que tenha ficado claro para todos vocês, tá bom? Aqui nós vamos trabalhar sobre a questão ambiental. Aqui nós falamos da questão industrial, da questão urbana, agora aqui nós vamos falar da questão dos impactos ambientais. O que os impactos ambientais vão acabar promovendo aqui na Inglaterra no final do século XVIII e início do século XIX. Esses impactos ambientais vão acabar acontecendo onde? A cidade, que era pequenininha, vai ficando grande. A partir do momento que ela vai crescendo, aos arredores dessa cidade, aquela mata, aquela vegetação, aqueles rios que estão próximos ali, colados naquela cidade, a tendência é que eles sejam desmatados, né? Do lado da cidade de Londres tem uma floresta gigante, mas houve-se a necessidade, devido ao progresso, de se arrancar toda aquela floresta e construir 5 fábricas ali dentro. Aquelas 5 fábricas vão gerar 10 mil empregos, 2 mil empregos em cada fábrica. Aí, depois uma outra floresta vai ser devastada. Então, tudo aquilo dali vai se transformar em área urbana. Os animais que lá habitam vão morrer ou vão fugir. As plantas, as folhas, as árvores que lá estão vão ser destruídas. E naquele tempo não existia essa ideia aqui, ó. Não existia a ideia do reflorestamento, ou seja, devasta um local para que em outro seja plantado aquela mesma planta que foi retirada dali, mas plantada em outro local. Assim preserva a espécie, assim preserva o local, a questão do ambiente. Mas as pessoas resolveram acordar para isso para mais de 100 anos depois. E aí não houve reflorestamento e a Inglaterra passou a sofrer com 2 tipos de poluição bastante significativos, que foi a das águas e do ar. Os rios passaram a ser poluídos por quê? Porque a população passou a jogar dejetos, passou a jogar lixo dentro dos rios. E aí os rios foram acumulando detritos, né, na parte de baixo e, consequentemente, os rios eles começaram a secar. Outro fator, a matança exagerada de animais, de peixes, né? A partir do momento que se joga lixo no rio desse, os peixes eles morrem. Então, todo um abalo gigantesco provocado pelo impacto ambiental. Os recursos naturais, eles foram se esgotando, até chegar num ponto em que toda a cidade não existisse mais uma quantidade de árvores. Chegou a esse ponto. Já na metade do século XX, foi que houve uma necessidade pós-Segunda Guerra Mundial de um reflorestamento dentro das cidades de Londres, de Liverpool, de Manchester, justamente porque as cidades estavam basicamente com o chamado verde zero. Estavam com o verde zero. E o acúmulo de lixo, não só dentro dos rios, acabou provocando uma mudança significativa. Não só dentro dos rios, as pessoas jogavam lixo nas cidades, não existia uma preocupação com o saneamento básico. E o crescimento exagerado das cidades, você imagina o quanto de lixo que uma fábrica produz. Agora, você multiplica o tanto de lixo que 500 fábricas produzem. Então,
é muito lixo e não existia um local adequado e outra, não existia também como transformar aquele lixo em alguma coisa, em reciclar, em colocar aquele lixo num local adequado, não existia essa preocupação. E o ar passou a ser bastante poluído por conta da fumaça promovida pela chaminé das fábricas. As pessoas passaram a respirar um ar completamente impuro. Hoje, no mundo, a China é a que possui um dos ares mais impuros do mundo, né? Na China existe até rodízio de carros, porque nem todos os carros podem rodar no mesmo dia, justamente com o objetivo de minimizar essa situação com relação à poluição do ar. Existem cidades na China, Pequim, Xangai, que às vezes você mesmo vê o ar escuro, você mesmo vê por conta da fumaça. Então, essa questão da industrialização, ela acaba trazendo esses problemas sociais, esses problemas climáticos, que nem tem no tema, trazendo no tema 4, tá, de vocês. Vocês vão responder para a gente fazer na próxima aula, tá bom? As páginas 308 e 309. 308 e 309 do livro de vocês, tá bom? Espero que tenha ficado tudo claro, vocês tenham aprendido direitinho e até mais.